Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber com muito carinho a Nilva Busata, que vai falar sobre o tema A Doença na Ótica Espírita. Então vamos nos preparar para receber o conhecimento que ela veio nos trazer por meio da prece. A prece ela vai nos sintonizar com o nosso Criador, com a espiritualidade amiga aqui presente, com esse momento de fraternidade também, que nós estamos nos reunindo para aprender nesta casa, neste ambiente, que sempre nos acolhe de braços abertos, assim como a Mãe, nossa Mãe Maria, que está sempre acolhendo a todos. Obrigada, nosso Deus, obrigada também ao Mestre Jesus, por nós podermos estarmos aqui hoje aprendendo um pouco mais, para que a gente também seja feliz, para que a gente também acolha os nossos irmãos e sejamos luz, assim como Jesus, neste mundo em que habitamos. Que o Senhor envolva a nossa irmã Nilza, que sempre vem com tanta disposição, com a sua alegria e seu conhecimento, ser mais um instrumento da tua paz, mais uma trabalhadora do Mestre amado Jesus. Que todos os bons espíritos possam envolvê-la e que o trabalho sempre continue, que agradecemos também essa oportunidade que nós temos de colaborar com esta obra tão linda, que é a obra do nosso Mestre amado, Consolador, que nos consola o coração, que nos fortalece. Muito obrigada e que assim seja. Boa noite a todos. Nós estávamos discutindo que nós temos 3 plateias. A dos encarnados, dos desencarnados e agora dos virtuais. Então, assim, é interessante a gente perceber como que as coisas se ampliam. E à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, a gente também vai entendendo muitas das coisas que a gente estudou lá nas obras do André Luiz. Né? Algumas coisas que ele falava que agora fazem mais sentido com todas as aparelhagens que nós temos. Bom, eu escolhi o tema doença porque eu fui falar numa casa que faz todo um trabalho de fluidoterapia e eu achei interessante porque uma coisa que sempre me chama a atenção é que muitos conseguem entender a doutrina, mas não conseguem fazer o link com a própria vida. E para mim isso é um paradoxo, porque se eu entender a doutrina separado de mim, não resolve nada. E doença é uma coisa que nos acomete ou as pessoas que estão próximas de nós. E aí a gente se faz algumas perguntas, né? Por que nós adoecemos? Por que essa doença? Por que esse câncer? Por que essa hepatite? Por que o Covid? Por que uns adoecem, nascem com doenças? Gente, eu acompanho algumas pessoas que o trabalho que elas têm para manter aquele corpo, entre vários especialistas, eu tenho 2, né? Uma com diabetes tipo 1 e a outra que tem uma imunodeficiência. Cada vez que eu converso com elas me contam os vários especialistas que elas foram, os exames que elas tiveram que fazer. As 2 são super cuidadosas e ainda assim elas não passam muitas vezes 2, 3 meses sem alguma coisa pipocando. E aí vem, por que algumas são tão comprometidas e outros extremamente saudáveis? Por que certas propensões? Bom, qual que é o meu objetivo? Que nós entendamos como as doenças acontecem e nós entendamos os meios de tratamento. E para nos inspirar, no livro Missionários da Luz, eles mostram como é
muito bem planejado um corpo para uma reencarnação. Há projetos feitos milimetricamente calculados. O André Luiz está contando, né? Penetraram numa das dependências consagradas aos serviços do desenho. Pequenas telas demonstrando peças no organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Ele teve a impressão que se encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Vocês já pararam para pensar que essa maquininha aqui foi tão pensada assim? Aí vão passeando lá, aí num dos momentos ele fala assim que uma determinada pessoa acatou a sugestão de trazer um defeito físico na perna, a fim de se defender das tentações, como antídoto à vaidade. Uma outra pessoa reencarnaria com a possibilidade do surgimento de uma úlcera, logo que chegasse à maioridade. Através desse processo, poderá resgatar um crime cometido há mais de 100 anos anteriores. Manassés comenta que são inúmeros os projetos de corpos futuros nesse setor de serviços. André Luiz permaneceu por mais alguns dias ali. A existência humana não é um ato acidental. E no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. E aí, eles mostram todo o reencarne de Segismundo, que, quando eles vêm visitar, eles observam que o clima entre Adelino e a esposa não estava bom. E o espírito do Adelino estava ali por perto. Havia um planejamento de reencarne do Segismundo, mas Adelino estava resistindo. Aí, à noite, eles rezaram, conseguiram se conectar com a espiritualidade, Segismundo já estava aí. Ao eles se desdobrarem, foi conversado com o Adelino, lembrado ele do compromisso que ele tinha com o Segismundo, e o Adelino se abriu novamente. E aqui é interessante que o André Luiz comenta que o Adelino eliminava os espermas, ele matava os espermas, para que não houvesse a fecundação. Por isso que, assim, normalmente os reencarnes, eles têm o consentimento tanto da mãe quanto do pai, mesmo que o pai esteja inconsciente. Aí é feito todo o processo, e aí é interessante que vai se miniaturizando o Segismundo, é entregue para a mãe, e os engenheiros e arquitetos conduzem o processo para que exatamente o esperma, o óvulo já estava definido, mas são milhões de esperma, que tenha a bagagem genética necessária, fosse o que, para a ciência, é aquele que é mais forte. Não, é aquele que contenha a programação genética que aquele espírito precisa. E finda a ajuda, eles foram embora. Essas animações eu peguei dessa referência aqui. Eu achei interessante, porque nada como imagens para ilustrar. Bom, vamos lá. Estamos falando de doença. Então vamos ver o aspecto material? Vocês sabem o que contém no DNA de vocês? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer um exame genético e saber quais as doenças que a gente pode ter. Eu fiz meu e dos meus filhos, e o meu mais novo já viu que ele vai ser careca. Aí, ele está de cabelão comprido e falou, mãe, vou aproveitar enquanto eu posso.
Mas está lá. Hoje, com isso, dá para a gente tomar mais cuidados ao saber da carga genética que nós temos. Mas a ciência também diz que conforme a nossa educação, o nosso cuidado com o corpo e com a alimentação, a gente pode favorecer ou conseguir anular essas forças genéticas. O nível de estresse, depois vou explicar. A dieta mental e emocional faz com que esse corpo possa estar mais favorável a adoecer ou não. Contudo, nós precisamos olhar enquanto espírito para entender o processo da doença. E aí nós precisamos pensar em alguma coisa. Nós temos uma idade espiritual. Há quanto tempo estamos por aqui? Nós temos um grau intelectual. Nós temos uma inteligência emocional. Nós temos uma moralidade conquistada. Temos um conjunto de expiações, um conjunto de provas, um conjunto de reparações. Temos um grau obsessivo e um nível de vínculo com as pessoas. Temos também uma contribuição para dar para a humanidade. E um tempo específico de encarnação. De repente, a gente está ali angustiado porque está com algum perengue e eu estou acompanhando uma pessoa agora que descobriu que está com câncer. E ela se matava de trabalhar porque ela queria ter segurança. Aí eu olho e falo assim, agora vai queimar parte do dinheiro para o tratamento. Ou talvez não usufrua. Ela nunca pensou que talvez pudesse não ter uma vida tão longa para ela gastar tanta energia com a segurança. Bom, olhando o aspecto material e o aspecto espiritual, então nós não sabemos quem somos nós. Como eu sempre brinco, ilustres desconhecidos de nós mesmos. Dentro da casa espírita, usando os princípios espíritas, nós vamos focar em alguns princípios para poder entender a doença. Deus, espírito, perispírito, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação e influência dos espíritos em nossa vida. Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É soberanamente justo e bom. Então, se Deus é justo, eu tenho uma doença, essa doença é justa. Somos espíritos, criados simples e ignorantes, tendendo à evolução. Estamos numa jornada do primitivo para o angelical. E para isso usamos um perispírito, que é um invólucro semimaterial, que é profundamente afetado pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções e pelas nossas ações. Temos o livre-arbítrio. A cada momento, nós fazemos escolhas. E cada uma dessas escolhas gera consequências. Nesse momento, nós estamos programando, projetando as nossas próximas encarnações. É interessante pensar que tudo que vocês viveram, tudo que vocês escolheram até agora vai gerar resultados nessa próxima fase da vida e nas próximas encarnações. Então, temos o direito de escolha do que fazer com o que vai acontecer. Temos a lei de causa e efeito, que nos diz que somos herdeiros de nós mesmos. Sabe quem é culpado pelo que acontece na tua vida? Lembra-se, Deus é soberanamente justo e bom? Você é culpado. Eu pessoalmente não gosto de culpa. Né? Quem é responsável pelo que acontece na tua vida?
você, por causa da lei de causa e efeito. E aí isso traz quem você é hoje, como efeito do teu passado. E aí é importante entender que hoje eu colho o passado. Hoje eu planto o futuro. As pessoas têm dificuldade de entender esse dinamismo. Se eu sou boa hoje, eu espero boas consequências hoje. Depende do que eu semeei. Se eu semeei coisa boa e semeio mais coisa boa, o que vai acontecer? Vai sobrepujar, vai ficar amplificado. Agora, se o meu bem de hoje é uma gotinha num oceano de coisas imperfeitas que eu fiz. Então, lei de causa e efeito está sempre agindo. Temos o processo das múltiplas reencarnações, que nós não lembramos o que nós fizemos. Aqui eu peguei Joana de Ângeles e olha, em todas lá, já em Joana de Cusa, ela já era um espírito mais elevado. Então, em cada uma ela veio com uma missão. Não é a nossa história. O que somos? Então, vamos lá. Espírito. Temos um perispírito. Isso aqui é o corpo que nós usamos. E cada uma das encarnações mexeu, alterou esse perispírito que repercute no corpo que eu trago agora. Então vamos lá. Quem é você? O espírito imortal encarnado nesse momento. Então, vamos lá. Vamos aprofundar então as questões espirituais. Então, você enquanto espírito, você tem uma idade espiritual, intelectual, e hoje nós vamos trabalhar para poder entender a questão da doença, a moralidade, as expiações, as reparações, as provas, o grau obsessivo e o tempo que se tem aqui encarnado. Então, nós podemos estar todos aqui ter idades espirituais diferenciadas. O mais novinho nesse corpo pode ser o espírito mais antigo entre nós. Temos graus intelectuais diferenciados, emocionais diferenciados. E temos uma moralidade diferenciada, que significa o quê? Temos um tanto de animalidade, instinto. E as nossas virtudes já trazem a nossa angelitude. E aí eu faço uma pergunta. O que vocês fizeram nas encarnações passadas? Eu sei. E não é mediunidade. Só se for mediunidade evidente. De evidência. Se, deixa eu só voltar para trás, tínhamos mais animalidade do que angelitude, o que vocês acham que vocês fizeram? Vocês mataram, vocês roubaram, vocês se suicidaram, vocês traíram, vocês difamaram, se prostituíram, usaram mal o poder, foram corruptos, foram ingratos, injustos. Em cada uma das encarnações, vamos imaginar aqui, que em cada uma vocês só foram uma dessas coisas aqui. Quanto que isso contribui para aquilo que você vive hoje? Lembre, nós podemos errar, mas todo erro, para ser apagado, ele precisa passar pelo arrependimento, expiação e reparação. Como estamos falando em doenças, o foco maior é nos processos expiatórios, que são as consequências. Aí, eu trouxe algumas partezinhas do Memórias de um Suicida para ajudar. Lá, eles conversando, eles falam: resolvido o primeiro problema, acudirão os técnicos da sessão de análise, os quais deverão estudar, naqueles internos,
as tendências características, fazendo-lhe pormenorizadamente a psicologia. Ó, suicidas internos lá nesse pavilhão. Sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos da sua consciência serão prescrutados, aprofundados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura de delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito e assim se revelando tal como realmente é, pois fica aí sabendo, caso o ignoreis ainda, que todas as criaturas trazem a história de si mesma impressa em caracteres indeléveis no labirinto do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-las em minúcias e dá-las a outrem para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quais estejam libertas. Então, se a gente tem coisa do passado que a gente já não lembra, e é como se fosse assim, eu não lembro, outro também não lembra, e isso não existe mais, como se fosse um filme que foi deletado, não é verdade. Tem um livro, Getúlio Vargas em Dois Mundos, onde eles mostram esse processo, e o Getúlio Vargas foi um suicida, eles mostram o mentor dele naquele momento que ele está sendo falado, eles vão numa cabine, e esse mentor e ele assistem todas as cenas da vida dele. E aí eles pegam a programação que ele tinha feito. Então, nessa situação aqui, você tinha se comprometido a... E o que você fez? Então vai ter essa checagem, tá? Mas veja, aqui eles estão falando do reencarne dos suicidas e eu estou usando para ilustrar. Mas vale que tudo que nós fazemos fica registrado. Existe exceção, no entanto, para os asilados no manicômio. Estes, infelizmente, reencarnarão tais quais se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio da carne, que então passará a figurar como terapêutica imposta para o corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejos para novas tentativas futuras. Veja só, o reencarne é o tratamento. O reencarne, em situações muitas vezes penosas, dolorosas, já é o tratamento. E aí, olhem só esse grifo aqui. Essa terapêutica, onde que vai ser mais fácil eu ler? Balsamizada pela prece que diariamente lhes terá ministrada em correntes simpáticas, dulçorosas e benéficas, partidas... Então, tá ruim para eu ler aqui. Esse lugar que está sendo relatado, eles, quando esses espíritos reencarnam, eles têm um serviço de prece que eles fazem lá para esses espíritos aqui. É uma das coisas que eles podem fazer por esses espíritos comprometidos que reencarnam. Lembrem disso depois. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarnante, de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidades que disponham de vitória. Previstos empreendimentos que possa concretizar, a par das expiações, as realizações. Então, vejam, é tudo programado. As dificuldades vão estar a seu próprio benefício, no decorrer da sua existência. E aqui, eu trouxe para ilustrar esse caso que explica tanto a questão da obsessão quanto a da expiação.
do livro Terra e Entre a Terra e o Céu. Zulmira, a personagem, fica grávida de Júlio e desenvolve uma amidalite, herdada de Júlio, porque ele ainda reencarna com sequelas na garganta devido à tentativa de suicídio com o uso de produto químico em vida passada. Tá? Júlio nasce, mas tem curto período de reencarnação para se refazer dos males que ainda restava eliminar no passado. Então veja que quando ele reencarna através da Zulmira, na sinergia ela adoece, ele molda o corpo, ainda trazendo as consequências do passado, e aqui fala que é conseguido finalmente afastar Odila, que era a obsessora de Zulmira, rompendo-se o processo que havia entre ambas. Olha só, esse bebê nasce e morre. Vamos recapitular. Ele era um suicida. A mãe, que era Odila, morreu. Esse pai casou de novo. E Zulmira era essa segunda esposa. E o menino, brincando, acabou se afogando. A Odila a acusava de não ter cuidado da criança. Tá? Mas o desencarne dele já estava programado. Ali que acontece essa outra parte. A Zulmira engravida, adoece, esse espírito nasce e morre, mas é programado uma próxima vinda dele. Então veja, né, se alguém fosse ver ali aquela família que uma criança morre, depois a outra esposa, morre a mãe, a outra esposa engravida, criança morre, aborta. Né? Puxa, por que Deus está fazendo isso com essa família? Então aqui, para a gente entender como que um processo de expiação de um suicídio é complexo. Quando eu vejo essas minhas pacientes sistematicamente adoentadas, eu sempre penso em suicídio. Porque elas não passam uma semana, 15 dias, sem estar padecendo alguma coisa começa a não funcionar bem. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? É do livro Consolador. Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia, da loucura, da cegueira ou da paralisias irreversíveis. Ou ainda nas crianças com problemas irremediáveis. Existem as reparações e existem as provas, como a da perna, do que nasce com uma tendência à gastrite, que eu falei antes, e aqui esse outro caso dessa moça que nasce com um problema na tireoide, isso é caso do André Luiz lá no Missionários, para que ela tenha um corpo mais disforme, para que ela também não se deixe perder pela vaidade. O espírito escolhe o gênero de prova que irá passar. É o gênero de provas que se escolhe. No livro Leis de Amor, quais são as causas espirituais da doença? Que providência retificadora pedem para si próprio aqueles que abraçam graves compromissos com o sexo. Que eles pedem, tá? Emmanuel, criaturas dotadas de harmonia orgânica que arremessamos os valores do sexo ao terreno das paixões aviltantes, enlouquecendo corações e tormentando tragédias, suplicamos as doenças e as inibições genésicas que, nos humilhando, servem por válvula de contenção dos nossos impulsos inferiores.
de novo no livro Leis do Amor. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou delinquência, caímos de imediato na desagregação ou insanidade das próprias forças. A gente desorganiza o corpo espiritual, o que nos constrange a nascer num berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas. Temos também as obsessões, que pesam na nossa economia energética. Quem são nossos obsessores? Lembra o que vocês fizeram nas encarnações passadas? São aqueles que foram nossas vítimas, que estão próximos e que têm prazer em fazer nos sentir culpados e com medo, para que nos desequilibramos, porque para eles a solução é a gente sofrer. Então veja, as doenças: espírito, perispírito, corpo. Tudo que se acrescentou em cada uma das encarnações. Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E aí vejam, quanto mais equilibrado a nossa energia, que é o que a gente vem fazer na casa espírita. Por que vir na casa espírita e não assistir a palestra de casa? Porque aqui, na casa espírita, tem toda uma proteção, tem aparelhos, tem uma série de tecnologias que a espiritualidade utiliza para poder nos reequilibrar. Lembra das orações que as equipes fazem do lado de lá? Será que a gente consegue receber em casa? Será que a gente se coloca numa vibração suficiente para receber a ajuda disponível? Então, nós somos todo um conjunto de energias e que é o nosso pensamento, o nosso cérebro que vai viesando para a harmonia ou para a desarmonia. Aí nós temos todo o conjunto de chakras que é desequilibrado. E a ciência já mostra, e aqui é importante, quando a gente fala em orar e vigiar, cada emoção é uma bioquímica. Então, alegria é um conjunto lá de serotonina, dopamina, é um conjunto de substâncias que vai para a corrente sanguínea e se liga a cada célula. Tristeza, raiva, angústia, ansiedade, são outras substâncias químicas que vão para a corrente sanguínea e que banham todas as células. Então, vocês conseguem entender que, quando a gente fala de escolha, a cada momento, o tipo de pensamento... Eu estava ouvindo uma palestra da Nete Guimarães, que 5 minutos você assistindo, por exemplo, a guerra lá no Golfo, na faixa de Gaza. Nossa, voltei no tempo. Na faixa de Gaza. O que a gente fica pensando e sentindo naqueles 5 minutos pode nos afetar por uma porção de horas. Ah, mas você quer que a gente fique alheio? Eu pergunto, ver os detalhes do detalhe da irracionalidade humana ajuda alguma coisa? Alguém? Viu? Vamos fazer uma prece? Vamos vibrar para que os espíritos de lá sejam ajudados? Aqui a gente faz a escolha de que tipo de vibração vai ter a nossa casa. Aqui foi meu exercício na IA Eu falei que era para ser o ambiente igual, ele não me obedeceu, mas representa a ideia. Eu vou me afinando ainda para conseguir as imagens que eu quero.
É interessante a IA, né? A gente tem que saber pedir. Quanto mais a gente pede certo, a gente consegue o que a gente está buscando. Não é assim com a espiritualidade também? A gente vibrando naquilo que a gente quer, com clareza, com objetividade, sendo espírita, colocando os conceitos espíritas para o entendimento daquilo que nos acontece. Termos um clima espiritual que a gente escolhe é o amor, a mansidão, a gratidão, todas as emoções positivas, elas beneficiam. E lembra, quando eu tenho uma tendência genética, se eu estou equilibrado, é interessante que o Segismundo, ele vai nascer nasceu, né, com uma propensão a um problema cardíaco, que poderia se desenvolver ou não. Eu tenho hepatite B, eu tenho que monitorar, porque pode se tornar ativa a qualquer momento. Uma das indicações é não beber. Será que eu bebi muito nas encarnações passadas? E nessa o meu desafio é me manter na linha, porque se eu me desequilibrar, é cirrose. A vida é injusta comigo? Por que eu, que de modo geral posso dizer que tive uma encarnação bem saudável, tenho essa propensão? Peguei, e eu acho que foi por cutícula, tá, gente? Ou foi pro dentista, ou foi por cutícula. Então, nós temos a tecnologia para o nosso autocuidado. Principalmente na casa espírita. O que nós encontramos na casa espírita e no espiritismo? Toda a literatura. Temos as palestras, os passes. Vocês entendem que os passes e a fluidoterapia ajudam a equilibrar esse corpo perispiritual? Então, facilita que os tratamentos convencionais que a gente faça se tenham eficácia. O Evangelho ajuda a proteger dos nossos obsessores e permite que os nossos mentores nos acessem, aqueles que estão rezando por nós de lá. Que recebamos as inspirações que eles podem nos dar. Ao conviver com... Porque, gente, nós convivemos num mundo, por exemplo, no Brasil, ele é basicamente cristão. Mas se a gente for ver, bem materialista. É uma religiosidade muito mesclada com materialismo. Então, quando a gente convive entre nós, pensando no parâmetro dos conceitos espíritas, isso ajuda a gente se inspirar. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Temos a oportunidade de exercer a caridade. E termos um convívio com os nossos mentores. Eu já peguei imagem ali do nosso lar. Então, assim, muitas vezes a casa é pequenininha, mas está cheia. Então, espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho o que a gente pode fazer para não desencadear as doenças que estão potencialmente no nosso mapa genético, ou ajudar os tratamentos físicos para as doenças que a gente carrega. Obrigada, gente. Pai de infinito amor, de infinita bondade, agradecemos a oportunidade de estar reencarnados nesse momento. Agradecemos a oportunidade de conhecer a doutrina. Agradecemos a oportunidade de exercitarmos as nossas expiações e as nossas reparações. Pedimos o auxílio para que a cada momento tenhamos clareza, força, equilíbrio, que no nosso momento de desespero possamos sempre recorrer à oração, à certeza de que não estamos sozinhos. Pai, que possamos todos sermos faróis
nos lugares em que trabalhamos, que convivemos, que possamos servir de inspiração para aqueles que precisam. Que assim seja. Obrigada, gente.